superfície aí que nós estamos trabalhando, nós vamos observar, nós até chegamos a fazer uma correlação na aula passada com o processo pandêmico que nós estamos vivendo hoje, que naquela época Newton também passou por um processo com a diferença que era a peste negra. Eu achei muito interessante, eu gostaria até de reiterar isso novamente, e ele desenvolveu as suas teorias naquela época. Então, basicamente, as 3 leis de Newton, e um cuidado que a gente precisa ter, quando Newton elaborou as suas leis, a princípio ele não quantificou, ele não separou as leis. Então, nós, enquanto cientistas, enquanto pessoas que estão ligadas aí à área das ciências, é que separamos as leis deles dentro daquele documento inicial que ele escreveu. Então, não havia ali a primeira lei, segunda... Não havia isso. Era uma junção de ideias, de princípios, e que, a fins didáticos, esses tópicos foram divididos em leis para que a gente pudesse entender. Então, nós comentamos a primeira lei, que seria a primeira lei de Newton, que vai falar da lei da inércia. E Newton mostrou o seguinte, que na ausência de forças, um corpo em repouso, ele continua em repouso, e um corpo em movimento continua em movimento, em linha reta, com velocidade constante. Que é uma proposta que, a princípio, contraria aquelas definições daqueles pensadores, mas principalmente de Aristóteles. Então, a proposta, aí a gente também tem que entender que a ciência ela vem numa sequência. Então, nós temos lá Galileu e provavelmente Newton, observando essas questões que Galileu Galilei e vários outros desenvolveram, ele conseguiu complementar, ele conseguiu dar uma sequência. E aí nós vamos ver o seguinte, que até então, na época de Aristóteles, dos pensadores, principalmente os pensadores gregos, que já começavam a ter um olhar diferenciado para a questão das ciências, eles achavam que para um corpo estar em movimento, eu deveria fazer uma força constante sobre ele. E o interessante nisso é que nós, até hoje, temos essa noção. Parece que é verdade. Mas aí Newton veio desmistificar algumas questões. Então, o que precisa ficar claro é o seguinte, vamos imaginar que nós temos sobre a superfície de uma mesa uma caixa. Então, para eu colocar essa caixa em movimento, eu vou fazer naturalmente uma força sobre ela. Agora, na hora que eu paro de fazer força, essa caixa para. Bom, mas nessas considerações, principalmente Aristóteles, ele esqueceu de uma configuração que nós já estudamos, que são as forças de atrito, são as forças de contato. Agora, se nós abandonarmos as forças de contato, ou seja, esse corpo ele conseguir mover livremente sobre a superfície, e aí quando nós estamos em sala de aula, tem um dispositivo simples que nós montamos, é feito com um CD, aqueles CDs antigos, ou um DVD, também dá certo, uma tampinha de refrigerante e um balão. E ali nós vamos montar um dispositivo que, na hora que eu coloco o balão cheio e monto aquele esquema ali, eu consigo dar um petelecozinho na estrutura e ela vai caminhar até... Ela percorre aí 2, 3, 4 metros sem parar, com velocidade constante, porque o ar que está saindo do balão ali, naquela estrutura, depois eu posso explicar isso melhor para vocês, ele simplesmente levanta o CD um pouquinho, faz uma cama de ar que vai diminuir o atrito e o CD consegue, por exemplo, andar por uma superfície um pouco mais lisa. É muito, muito interessante esses dispositivos. Então, naquela época, diferente de hoje, aqueles pensadores, eles não experimentavam, eles não verificavam. E aí Newton chegou à grande conclusão de que na ausência de forças,
nós vamos ter duas situações. Ou o corpo está parado, agora resumindo, na ausência de forças, ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, nós podemos falar o seguinte: o que diz a primeira lei de Newton? Se a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, esse corpo está ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Então, essa é a grande conclusão da primeira lei de Newton, em que nós podemos enunciar a primeira lei de Newton. E aí nós vamos ter algumas observações cotidianas. Por exemplo, é o caso do ônibus, que nós comentamos na aula passada. Vamos imaginar, por exemplo, que está eu, Daniele, Lucas, a Ana, o Thiago, estamos aí numa galera indo para um passeio, para uma excursão, e o motorista está ali dirigindo numa velocidade razoavelmente alta. De repente, por uma necessidade, o motorista pisa no freio bruscamente. E o que acontece ali, naquele momento que ele pisa no freio? Automaticamente, o nosso corpo ele é projetado para frente. O nosso corpo é projetado para frente. Por quê? Porque pela primeira lei de Newton, pela tendência que nós analisamos lá, a questão da inércia, todo corpo que está parado tende a continuar parado e todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Nesse caso, quem freou foi o ônibus, não fomos nós. O dispositivo de freio é do ônibus. Então, o que eu preciso fazer para eu conseguir frear? Eu tenho que agarrar em algumas coisas, né? Ou o banco vai me segurar, ou meus braços vão... Então, eu vou desacelerar junto com o ônibus. Então, isso Newton, basicamente, ele trabalhou e colocou na sua primeira lei. Então, um corpo em repouso tende a continuar em repouso e um corpo em movimento tende a continuar em movimento, conforme está sendo demonstrado aí. E aí nós vamos retomar aquele conceito que nós falamos da primeira lei antes de chegar na segunda. A massa é uma medida da inércia do corpo. Então, o que é a massa? É a quantidade de matéria que um corpo tem. Quanto maior a quantidade de matéria que um corpo tem, maior a inércia. Então, vamos pensar o Sol e a Terra. Sol, 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Júpiter, 300 vezes maior do que a Terra. Então, nós vamos começar a pensar aí que a inércia do Sol, a massa do Sol, por ser 1 milhão de vezes maior, então é algo muito... Nossa, Wagner, mas por que eu enxergo o Sol tão pequeno? A distância, né? Mas a massa é muito grande. Nós precisamos entender que provavelmente os planetas que compõem o sistema solar são originários da nossa própria estrela, são fragmentos que foram ejetados. Isso é uma das teorias que a gente tem. São fragmentos que foram ejetados que ficam orbitando ali. Então, aí nós vamos ter uma seguinte questão. Observem, quando nós estudamos lá a questão dos vetores, que nós temos aqui essa setinha aqui, vamos lembrar lá do que nós falamos. Um vetor, uma grandeza vetorial, para ela ficar completamente definida, o que é necessário a gente conhecer? Nós temos que conhecer o módulo, lembram disso? O módulo, a direção e o sentido. Então, o módulo é o valor. Então, o que é o módulo de alguma coisa? É o valor dele. Então, nesse caso aqui, esse vetorzinho aqui, ó, que nós estamos apontando aqui, ó, deixa eu colocar. Esse vetor que está o meu cursor aqui, a minha setinha, ele tem módulo de 50 newtons. Então, é o valor dele. Qual é a direção dele? Então, direção está associada à reta. Então, a direção é a reta ao longo da qual ocorre o movimento. Reta ao longo da qual ocorre o movimento. Nesse caso, a direção desse vetor ela é o quê? Horizontal. Então, ele poderia ser horizontal, vertical, diagonal, helicoidal e assim sucessivamente.
Agora, o que é o sentido do vetor? É de onde para onde. Eu gosto sempre de falar isso. Onde para onde. Então, esse vetor ele está apontando para onde? Ele aponta para a esquerda de vocês. Então, é um vetor, é uma força que está sendo produzida da direita para a esquerda. Então, essa força tendencia a mover esse corpo para a esquerda. Tá ok? Então, vamos lá. Então, quando eu analiso esse vetor, eu tenho um vetor de módulo 50 newtons na direção horizontal e no sentido da direita para a esquerda. Quando eu pego o meu cursor aqui agora e vou, por exemplo, passar para o lado de cá, o que mudou? Simplesmente o sentido. Porque o módulo é o mesmo e a direção é a mesma. Agora, vamos pegar agora esses vetores aqui do eixo, tipicamente vertical. Agora mudou o módulo, 25 newtons. A direção, ela passa a ser agora o quê? Direção vertical, tá aqui, né? Sentido vertical. E sentido, por exemplo, de baixo para cima. Agora, o que nós estamos querendo demonstrar para vocês? Se eu pegar um vetor aqui, esse, 50 newtons na mesma direção, mas em sentidos contrários, um vetor vai anular o outro. Então, isso aí é fato, dá para a gente entender isso. Então, vamos pensar o seguinte, nós temos a Ana Silva e, de repente, a Vitória. Aí, elas estão segurando uma corda, uma faz força para um lado, outra faz força para o outro. A conclusão é a seguinte, se as duas fizerem forças iguais, mas em sentidos contrários, o que vai acontecer? Uma não consegue arrastar a outra. Está ali. Que elas estão fazendo forças que o módulo da força é exatamente igual. Imaginando que elas não têm um atrito, tá, gente? Nós estamos desprezando o atrito. Porque aí nós já vamos entrar num outro conceito. Mas vamos pensar simplesmente a capacidade de... Inclusive, existe uma... Agora, vamos colocar aqui fisicamente uma questão que muito pouca gente sabe, que, nesse caso, eu não preciso fazer força. Basta simplesmente eu segurar a corda. Porque, pela lei de ação e reação, a força que o outro fizer sobre mim, eu estou fazendo sobre ele. Então, o meu desgaste passa a ser menor do que o dele. Olha que interessante. Então, é um par de ação e reação ali no caso. Eu faço força para um lado, o outro faz para o outro. Mas nós vamos entrar nesse sentido. Por isso é que eu considerei que as duas estivessem fazendo força sem atrito. Aí não tem jeito. Porque se está sem atrito, eu não tenho como me apoiar. Então, a força que eu faço é uma força realmente muscular ali, nesse caso. Eu não tenho ajuda de nenhuma outra componente. Então, com isso... Quando eu analiso esse corpo, qual a conclusão que eu posso chegar quando eu analiso esse corpo? Que a somatória de todas as forças, elas vão se anular. Então, pensa o seguinte, ó, se eu tenho 50 newtons para a direita e 50 newtons para a esquerda, o correto é eu falar o seguinte, ó, eu tenho 50 para a esquerda e menos 50 para a direita. Porque observem que eu preciso, quando eu coloco o sinal negativo, eu vou simplesmente falar que eles têm sentidos opostos. Então, negativo significa isso. Nesse caso, apesar aqui que não foi colocado. Mas eu tenho que entender que vai acontecer isso. Ou seja, qual a regra que nós trabalhamos lá de soma de vetores? Quando eu tenho dois vetores no mesmo sentido, eu vou somar. Lembram disso? Quem participou das aulas do ano passado? Quando eu tenho dois vetores no mesmo sentido, eu vou somar. E quando eu tenho dois vetores em sentidos opostos, eu vou o quê? Subtrair. Então, na prática, se vocês observarem ali, apesar dos vetores estarem na mesma direção, eles têm sentidos opostos, então eles se anulam. Os da vertical, a mesma coisa. E qual a conclusão baseada na primeira lei de Newton que eu posso chegar?
Se a resultante das forças for nula, é nula, concordo? Porque está anulando. Quando eu somo isso, quando eu faço a soma vetorial, está anulando. Nós vamos ter duas conclusões ao olhar esse corpo aí. Ou ele pode estar parado, ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Então, essa foi a conclusão do que nós chamamos da primeira lei de Newton.